TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o programa Janela do Céu. Hoje nós estamos aqui com a presença da nossa irmã Michele Sampaio, que é natural da cidade de Feliz, mas que hoje ela, aprove ao Senhor, está na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, como uma missão, algo que o Senhor trouxe, que nós fomos todos comprados, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós somos santuários do Senhor. Então nós temos o Senhor, a nossa autoridade, o nosso Deus, e agora Ele nos envia, para onde Ele quiser, segundo o seu plano, segundo os seus propósitos, os seus desígnios. E é uma bênção quando todos nós nos dispomos para seguir o falar do Senhor, seguir essa voz, esse chamado de Deus, porque com certeza quando Deus chama, Ele honra todos nós, Então eu convido a todos a nós lermos uma passagem que fala justamente sobre isso, sobre um homem que ouviu uma voz, um chamado do Senhor. E ele escolheu, ele decidiu seguir essa voz, que está no livro de Gênesis, no capítulo 12, que diz assim, versículo 1 e versículo 2. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Amém? Então, Abrão, naquela época nem se chamava Abraão, mas Abrão, ele ouviu a voz do Espírito, ouviu a voz do Senhor e saiu, obedeceu aquilo que Deus estava chamando, e nós precisamos ter fé, crer nesse chamado, crer no nosso Senhor. E hoje nós queremos compartilhar um pouquinho sobre isso, sobre esse chamado que aconteceu na vida da nossa irmã Michele, de como que foi, de repente Deus dizer, sai da tua terra, da tua parentela, de onde você está acostumado a viver, onde está tudo arrumadinho, onde está tudo certinho, está todas as coisas no lugar, e de repente para sair e que Deus tem algo novo. Como é isso, Michele? Como foi na tua vida? Tudo bem? Tudo bem. E aqui nada é planejado, Tanto que só de ouvir essa palavra, meus olhos já se encheram de lágrimas, Porque é uma obra na nossa vida, toda vez que o Senhor fala coisas profundas e grandiosas, a gente obedecer. Então, faz um ano mais ou menos que a gente está na cidade de Pelotas, e quando a gente ouviu essa voz, a gente achou que ia ser mais fácil. Mas o tempo do Senhor voltar já está se aproximando, e a tendência não é ficar mais fácil, irmãos? A tendência é a porta ficar e o local cada vez mais estreito por onde nós vamos passar. Eu acredito que sejam os últimos momentos da nossa edificação, de retirar as nações, da nossa alma, para que a gente possa viver uma vida mais santificada e mais parecida com a vida de Jesus Cristo. Então, de primeiro momento, foi essa obra que o Senhor iniciou na nossa vida, que é uma vida parecida com a vida que Jesus Cristo levou lá no livro nos 4 evangelhos. É mais ou menos assim. A gente saiu de uma terra onde nós tínhamos muitas bengalas, onde nós podíamos buscar o Senhor, com mais calma, com uma programação, para ir para um lugar então aonde seríamos nós, Cristo
e de total servidão a Ele, né? Pelotas, então, é uma cidade mais longe, aonde não tem muitas cidades perto com irmãos. Toda vez que a gente congrega aqui em Cachoeira, ou na cidade de Novo Hamburgo, ou na cidade de Feliz, e isso fica a 300, 400 quilômetros, né, de Pelotas. Mas o Senhor tem nos suprido com o Evangelho, né, do Reino, com a Boa Nova, com as novidades, né, do Ministério Apostólico diariamente. Tudo que sai do Ministério Apostólico, então o Senhor já nos deu. Então, o primeiro momento que você recebeu essa notícia, assim, essa direção do Senhor, foi a distância, né? E de estar num lugar onde não teria muitos irmãos perto. Opa, cidade de Pelotas é longe, né? Não tem... Vai ser longe do que eu tô acostumado. Essa foi a primeira impressão que te veio, isso. É isso aí. Eu sempre fui uma serva, né? Que gostava de estar no meio de todo mundo. Sempre gostei de estar ao vivo, né? Nas mensagens, nos encontros e nos cultos. Eu nunca gostei de estar mais sozinha. E a primeira impressão que me deu foi, poxa, e agora, né? Quem eu vou ter por perto para me agarrar? Que irmão que eu vou ter para compartilhar das minhas fraquezas? O que vai acontecer? Onde é que eu vou trabalhar? Onde é que eu vou morar? Né? Isso foi algo assim um pouco difícil, porque eu saí de uma casa, de um apartamento de 180 metros quadrados, fui para uma casa de 67. Quis levar todas as bugigangas junto, né? Conta pra nós que você planejou tudo, né? Planejei tudo. Então, quando eu soube, né, do local, eu peguei um papel e tracei uma régua, né? Tracei todas as medidas dos meus móveis, tudo que eu tinha, e para mim levar tudo junto. Eu pensei, não preciso passar por nenhuma dificuldade, eu posso continuar vivendo lá da mesma forma que eu vivo aqui. Vou construir lá algo parecido com o que eu tenho aqui. E fiz isso, irmãos, mas quando eu cheguei lá, as paredes da casa eram de gesso acartonado, então eu não pude pendurar nada. Tive que começar a me desfazer de muitas coisas, e eu comecei a ver assim a quantidade de lixo assim que eu tinha dentro de casa e de peso que eu carregava, porque eu comecei a aprender nesse 1 ano que a gente não precisa de tanta coisa. Nesse 1 ano eu aprendi que a vida assim com o Senhor é muito mais leve do que aquilo que eu tinha. Até em relação à casa, ao tamanho, não precisava de tanta coisa, né? Mas é uma obra, irmãos, porque a cada dia a gente vai descobrindo coisas que tem dentro de si, e a cada dia tu precisa perseverar, buscar o Senhor para vencer aqueles demônios, né? Aquelas nações que estão habitando dentro de ti. E então, até as pessoas dizem, ai, como assim, né? Demônio, isso, aquilo, agora tu ter as coisas, então Deus não quer isso. Não é que Deus não queira isso, não é que Deus não queira prosperar, mas tem coisas dentro de nós que a gente não consegue enxergar quando a gente tem tudo programado e tudo certinho. Aí Deus diz, programa tudo para te mostrar que o que está dentro de ti não é vida. Que aquilo tudo é algo que de um sonho, alguma coisa que tu construiu e que não há necessidade disso. Porque a gente não sabe do dia de amanhã, a gente não sabe onde nós vamos ter que pisar, aonde nós vamos ter que morar, o que vai acontecer. E eu acredito que Deus, com isso tudo, Ele começa a nos preparar. Então, toda uma preparação que a gente tem, né? A gente tem o Davi, de 3 anos, foi tudo água abaixo. Vai estudar em tal escola, vai fazer assim, vai fazer assado, isso não existe mais. Isso a nossa vida hoje é de total dependência do Cristo, como foi lido aqui. É uma vida de fé. Onde eu morava tinha meu pai e a minha mãe, tinha amigos, né? Tinha os irmãos, tinha muitos créditos,
E aonde eu tô hoje é uma vida de total dependência, assim, do Senhor. O Davi só fica comigo ou com o meu marido. Então Deus tem me ensinado a ser mãe. Deus tem me ensinado mais a ser esposa. E isso aqui que foi lido, sai da tua terra, que eu vou te mostrar uma terra que eu já construí para ti. Então essa terra, assim, que é o nosso coração, né? Ela não tava legal. Tô vendo isso agora, né? É verdade, né? Deus, quando Ele dirige, nós temos que confiar, porque às vezes a gente pensa que a gente sai de um lugar para ir lá ajudar vou ir lá fazer a obra em Pelotas, né? E aos poucos a gente se dá conta que, na verdade, a obra é dentro de nós, né? Que Deus nos retira porque Ele sabe que naquele meio lá, né? No meio da nossa parentela, no meio das coisas que a gente está acostumado, no meio das pessoas que a gente convive, não tem mais o que Deus conseguir transformar ali, né? Porque a gente vai sempre buscar o refúgio nas nossas bengalas, nas coisas e pessoas que nós elegemos como Cristos nas nossas vidas, né? E que não é Deus. Então Deus nos coloca nessas situações porque Ele prova a nossa dependência, né? E eu vejo assim que o modo de pensar muda muito. Você percebeu assim que você já está há 1 ano na cidade de Pelotas, né? Uma das coisas você já comentou assim que a gente precisa de poucas coisas, né? Não é necessário tanto, mas o que você já viu assim que Deus já renovou tua mente nesse período que você está na cidade de Pelotas, que você pensava de uma maneira e agora renovou o pensamento, né? Deus trocou e você pensa de outra maneira. Uma das coisas que eu noto em mim, quando eu fui para Pelotas, eu não conseguia buscar o Senhor com o meu filho. Eu precisava de um tempo sozinha, sem ele, para mim conseguir ouvir as mensagens ao vivo. Então, muitas vezes eu deixava ele na minha mãe, eu deixava ele numa irmã e pegava ali 1, 2 horas do dia para mim poder buscar assim o Senhor em silêncio, né? E em Pelotas eu não tenho como fazer isso, principalmente assim na hora das primícias. Se o Davi acordava de manhã cedo, eu desligava tudo e ficava lá com ele ou mudava a minha rotina. Hoje já não. Hoje eu já consigo buscar o Senhor, conversar com os irmãos, já consigo dar até terapia com o Davi do lado. E eu até noto que às vezes isso incomoda mais quem está ao redor do que a mim mesma. Então é algo assim que o Senhor conseguiu mudar dentro de mim, que quando o Senhor quer falar conosco, não importa se tu tem filho, se tu não tem filho. Eu sempre tive isso, agora com o filho eu não vou mais conseguir buscar o Senhor, isso me dava muito medo. Como é que eu vou servir lá em Pelotas com o filho? Onde é que eu vou deixar o Davi? Então isso era algo assim grande dentro de mim que me causava um pavor. E hoje já não é mais. Hoje, se Deus, né, não direcionar que ele fique na casa de alguém, que a gente conhece ainda poucas pessoas lá, mas as pessoas que a gente conhece, às vezes Deus direciona. A última vez Deus direcionou, né, pra gente deixar na casa de uns irmãos que a gente conhece assim há uns 2, 3 meses, que tem uma filha, e pra gente fazer então 2 evangelismos. E a gente conversou então com os pais, só perguntou se o Davi podia ficar brincando com a Sofia, né, que é o nome dela. E os irmãos falaram que sim. Nós deixamos o Davi lá, ele nunca ficou em lugar nenhum. De pronto, assim, ele disse que sim, que ele ia ficar, e ficou. E a gente pôde fazer, então, esses evangelismos, né? Então, é algo, assim, que o Senhor me renovou bastante. Eu tinha um método para buscar o Senhor, eu tinha uma forma de fazer a obra de Deus, e isso Deus mudou dentro do meu coração. Outra coisa também que Deus mudou muito... A gente faz, às vezes, da própria consagração uma religião, né? Se eu não tiver com uma Bíblia assim, sentada dessa forma, eu não vou conseguir ouvir Deus. E não é, né? Às vezes Deus tem várias maneiras de falar conosco, né? E aí Deus precisa sempre trazer situações para quebrar aquela rotina que a gente faz, né? A gente sempre quer entrar
num estudo programático, né, de fazer as coisas, mas na verdade Deus é muito simples, né? É verdade. E outra coisa assim que o Senhor tem me dado uma realidade que eu acho que é de muito valor é a questão assim do Cristo interno e do Cristo externo. Isso para mim, Pelotas me trouxe como uma novidade de vida. Eu tô aprendendo lá em Pelotas que a maioria das coisas que eu vivi até hoje na igreja era um Cristo externo. O que isso quer dizer? Eu sabia onde é que estava na palavra, eu sabia como era para fazer, mas eu dava um jeitinho para fazer de conta que aquilo ali estava acontecendo. Mas aquilo ali não era uma realidade de vida. Eu não estava vivendo realmente aquilo ali. Eu não ouvia realmente uma unção dentro de mim, me falando e me ajudando a fazer, a viver a palavra. Então eu vi que esse demônio assim da religião me atacava muito. E ainda, claro, né, irmãos, que ataca. Não sou santa. Mas eu consegui notar assim muitas obras, assim, Deus venceu muitas obras dentro de mim. Principalmente a questão da submissão. Onde eu achava que ser submissa ao meu marido natural era a lei ali, que eu tinha que ser assim, assado. E aí, então, quando acontecia as circunstâncias, não, a palavra diz que é para fazer assim, então eu vou fazer. Eu achava que isso era submissão, mas não é. Desde que eu comecei a buscar Deus diferente, desde que eu comecei a querer ter uma intimidade com o Senhor e não aceitar mais só ser guiada pelo que está escrito, as coisas começaram a acontecer, porque eu vi que a submissão era um resultado da minha intimidade com Cristo. Eu não sei explicar isso direito, mas eu já não precisava mais fazer muita força e não precisava ser aquelas irmãs que dizem sim e amém para todas as coisas, né? Mas isso a gente não pode ir para o liberalismo. Isso é fruto assim, de muita consagração, de muita busca. Porque às vezes o marido, ele está esperando uma resposta de Cristo através da tua vida. E se tu não tiver uma intimidade, tu vai guiar ele, tu vai falar algo que vai manipular ele, né? Então, é muito subjetivo, é muito interna essa obra. É simplesmente quando tu vê, tu tá obedecendo a Deus, e essa obediência gera uma submissão ao teu marido natural. Isso mudou muito desde que eu fui para Pelotas. Nossa, eu não sabia o que era isso. Hoje, teve momentos assim que, né, mulher é meio chatinha, ela gosta de que o marido entre na dela, né? A gente gosta de manter a casa de uma maneira e que se o marido natural, né, e o filho não tiverem daquela maneira, a gente já faz uma cara feia, a gente já não gosta. E Deus, assim, ele me tratou muito nisso, né? Porque isso não é amor, né? Por que eu tô fazendo? Por que eu quero a casa limpa? Por que eu tô ali como esposa e como mãe? Se aconteceu alguma coisa, amém, vai lá e faz. Mas tu não tá fazendo pro teu marido natural. Tu tá fazendo porque aquilo ali é bom e agradável diante de Deus de tu fazer. Então tudo começa a mudar. Essa é outra parte, assim, que eu tive crescimento espiritual. E isso devido às circunstâncias, né? Que às vezes eu fico pensando assim, como que Deus muda, né? O nosso modo de pensar, como de repente, através de situações ou da palavra, de repente, aquela verdade brota dentro do nosso coração, né? Você começa a perceber e como nós ouvimos sempre, né? Que é através dos sofrimentos que nós somos transformados e moldados, né? E nós queremos tanto fugir do sofrimento, né? Tanto fugir das circunstâncias que provam nossa fé, que nos colocam
é na dependência de Cristo. E é justamente nesses momentos assim, de provas, de nos sentirmos frágeis muitas vezes, em que Deus gera grande crescimento, né? Porque talvez Deus nunca poderia conseguir mudar, né, a tua mente lá naquela vida, né? Então Deus faz todo um arranjo assim para nos dar esse crescimento, né? Então, como é importante não só a palavra como doutrina na nossa vida, né? Mas assim como uma semente precisa da umidade da terra, do sol para aquecer, para aquilo frutificar, né? Nós também precisamos das circunstâncias, das dificuldades que a gente vê como dificuldade, para tudo aquilo que está lá já embutido dentro de nós, que nós já estudamos e lemos durante 3, 4 anos, aquilo vir para fora e florescer, né? É verdade. Hoje está muito claro na minha vida. Tu quer o Cristo ou tu quer o Egito? Desde que eu fui para Pelotas, eu passo por momentos ainda aonde eu tô que nem aquele povo lá em Êxodo. Tu quer continuar ou tu quer voltar? E eu, por diversas vezes, vi que eu queria voltar. Que eu estava ali buscando o Senhor, mas que eu tinha muitas saudades do Egito. E foi preciso eu ver isso, né? Foi preciso momentos que a gente passou de restrições em relação a tudo, né? Para mim poder enxergar que eu tinha saudades do Egito. Então, Deus, ele precisou me levar, assim, a um ponto onde eu murmurei, tive ciúmes, tive inveja de irmãos que foram para lugares que eu queria ter ido, que eu não queria ter ido para tal lugar, e acabei indo, mas eu queria ter ido para um outro lugar e não fui. E vi irmãos que foram, e aos meus olhos eu senti inveja e ciúmes, porque para mim eles estavam bem e eu não, então eu achei injusto de Deus. Eu precisei passar por tudo isso e precisei mostrar para Cristo que eu realmente quero Ele. Então, para ninguém é fácil, para todos nós, né? São momentos difíceis, momentos de fidelidade, de provação, aonde Cristo quer ver realmente onde está o teu coração. Eu sou, mais o que predomina na minha vida é o colérico, né? Então, às vezes os irmãos vêm para mim e eu digo, olha, irmãos, tu tem que tomar uma decisão. Quem sabe tu vai um pouco pro mundo, quem sabe tu volta pro Egito. Eu aconselho assim, volta, vai fazer aquilo que te agrada. E aí depois de um tempo, eu sei que tu vai retornar. Mas se tu tá na dúvida, se tu tá jejuando, se tu tá consagrando, se tu tá buscando, tá ouvindo as mensagens ao vivo, porque se tu não fizer isso, não tem como tu permanecer junto do Senhor. Não deve ser só para mim. Então, tu tem que se dispor, tu tem que fazer a revisão da escola do reino, tu tem que ouvir as mensagens ao vivo, tu tem que servir, tu tem que trabalhar fora, tu tem que ser mãe, tu tem que ser esposa para continuar, sabe? Então, essa é uma obra assim que Deus tem feito na nossa vida com muito amor, onde a gente precisa decidir o que eu quero da minha vida. E essa decisão é a cruz. Todos nós, né, estamos passando por esse processo de estar definindo nosso coração, né, naquilo que a gente quer na vida da igreja, de estar na presença do Senhor, assim como a Michelle falou, né, nós devemos querer escolher, né, querer somente o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós vamos fazer um breve intervalo, nós já voltamos, fique conosco. Janela do Céu.